Graça e paz, povo bonito, meu nome é Ana Elizabeth, esse é o canal Corandel, e a gente vai estar lançando hoje uma playlist que fala do caráter relacionamental de Deus. E nesse primeiro vídeo a gente vai conversar sobre a forma que Deus se relacionava com o povo no Antigo Testamento. Se é pra falar, vamos falar do começo. Em Gênesis, fala que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. E a gente foi criado para se relacionar com Deus, para glorificar o seu nome e para viver eternamente aqui na terra com Ele. Deus criou a gente para não morrer, exatamente isso que você está ouvindo. Só que aí o homem veio e pecou. E a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado, ele é a morte. E ocorreu a partir do pecado a morte física e a morte espiritual do homem. A morte física, porque a gente foi criado para não morrer, como eu já tinha falado, mas a partir daí do pecado, a humanidade passou a ter sua morte fisiológica. E a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Mas apesar disso, a boa notícia pra gente é que Deus sempre busca meios para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Isso é graça, bondade demais. Em Gênesis, capítulo 3, verso 8, fala que Deus descia na viração do dia, no frescor do dia, para ter comunhão com o homem, para se relacionar com o homem. E engraçado que nessa passagem o homem já tinha caído em pecado, mas mesmo assim Deus busca estabelecer um relacionamento com o homem. E essa era a forma que Adão e Eva se relacionavam com Deus no jardim. Outra pessoa, que se relacionou com Deus no Antigo Testamento de forma muito bonita foi Enoque. A Bíblia fala em Gênesis 5, verso 24, que Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Ele tinha um relacionamento de tanta intimidade, tanta amizade com Deus, que Deus o tomou para si, Deus o guardou pela tamanha intimidade que eles tinham. Isso é muito bonito e muitas vezes a gente tenta botar Deus numa caixinha, sabe? O relacionamento com Deus é cheio de barreiras ou de obstáculos ou de empecilhos, mas o agir de Deus e a forma de Deus se relacionar é ilimitada, é infinita, sabe? E eu acho isso muito bonito, a forma que Enoque se relacionava com Deus. Outra pessoa que Deus se relacionou no Antigo Testamento foi Abraão, que é considerado o pai da fé. Deus, ele fez uma aliança com Abraão e falou que a descendência de Abraão seria o povo de Deus. E a gente pode ver que não é só a descendência física de sangue, mas a descendência espiritual por meio da fé. Deus tornaria a descendência espiritual de Abraão seu povo. Então Deus se relacionou com Abraão através de aliança. Desde Adão e Eva, desde o pecado original, toda a humanidade ela já é concebida em pecado, toda a humanidade ela já nasce com a natureza pecaminosa. Então, o povo de Deus ele se desviou ao longo do Antigo Testamento, se desvia até hoje. E no Antigo Testamento, pelo povo conviver muitas vezes com culturas idólatras politeístas, eles adoravam outros deuses e se afastavam da presença do Senhor. E Deus, em sua misericórdia e sua bondade, sempre levantava líderes para trazer o povo de volta à sua presença. E um líder muito importante no Antigo Testamento foi Moisés, que no contexto em que o povo de Deus estava em cativeiro no Egito, estava sendo escravizado no Egito, Deus levantou Moisés para libertar o povo. E a forma como Deus se relacionou com Moisés, uma das formas mais bonitas, é a passagem que fala que Deus falou com Moisés numa sarça ardente e o fogo queimava, o fogo estava naquela planta, mas não consumia ela. E Deus, naquele momento, ele chamou Moisés
para uma missão, mesmo Moisés não sendo ou não parecendo ser a pessoa mais capacitada do mundo, a pessoa mais pronta para aquilo, Deus escolheu ele para estar guiando o seu povo e se relacionou pessoalmente com Moisés. E isso é muito bonito porque Deus, ele é um Deus de face a face, é um Deus relacionamental, é um Deus que busca sempre, mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente se afastando dele, ele busca restaurar relacionamentos. Então, Deus levantou lideranças no Antigo Testamento para restaurar esse relacionamento com ele. Outra forma também que Deus se relacionava com o povo no Antigo Testamento era através dos sacerdotes. Existia o templo, e o templo ele tinha um lugar santo e tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E nesse lugar do Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E nesse lugar santíssimo, só quem poderia entrar eram os sacerdotes, que ofereciam os sacrifícios ao Senhor, intercedendo pelo povo, intercedendo pelo perdão de pecados do povo, e que era canal de Deus para o povo. Então, as pessoas do Antigo Testamento, em geral, elas não se relacionavam diretamente com Deus, mas elas precisavam de um sacerdote que entrasse na presença de Deus por elas e fosse canal. Eu não vou falar muito aqui de como funcionava a dinâmica do templo no Antigo Testamento, mas se você tiver curiosidade de ler, tem explicando bem direitinho lá em Levítico 16, Levítico capítulo 16. E é bem interessante, deem uma lidinha depois. Outro tipo de liderança também no Antigo Testamento foram juízes. O período dos juízes foi entre o término do governo de Moisés até o começo dos reis de Israel. E aí, a função dos juízes muitas vezes era de libertar o povo da opressão de povos inimigos e também de estabelecer a justiça, julgando o povo de Israel para que eles não permanecessem no pecado. Um exemplo de juiz é Samuel, que era um homem que agradava a Deus, que liderava o povo e conduzia o povo de Deus espiritualmente. Ao longo do Antigo Testamento, Deus levantou também profetas, que eram pessoas que recebiam a mensagem do Senhor e tinham a responsabilidade de transmitir essa mensagem ao destinatário ou a um povo. E, geralmente, essas mensagens que os profetas recebiam levavam o povo ao arrependimento ou anunciava a consequência do pecado daquele povo, fazendo com que o povo se arrependesse e voltasse à presença de Deus. Existiram vários profetas no Antigo Testamento, inclusive profetas que receberam de Deus profecias sobre o Messias, sobre Jesus, aquele que haveria de vir para restaurar de forma total, de forma plena, o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, existem vários livros proféticos no Antigo Testamento de mensagens recebidas de Deus e anunciadas ao povo. E muitas delas são a respeito de Jesus. Em geral, a gente pode perceber que no Antigo Testamento, o povo sempre se desviava e Deus sempre levantava alguém, levantava alguma liderança para restaurar o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, no Antigo Testamento, basicamente, as pessoas dependiam de intermediadores para estabelecer um relacionamento com Deus. Outra coisa muito interessante também no Antigo Testamento é que o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas ou sobre determinadas pessoas, geralmente lideranças como sacerdotes, profetas, em momentos especiais para a realização de algo, mas
do ser humano ainda não era templo do Espírito Santo como no Novo Testamento. É como a gente vê no Antigo Testamento, que o Espírito Santo era derramado sobre as pessoas em ocasiões especiais e muitas vezes era derramado para que essas pessoas fossem capacitadas para realizar algo. Um exemplo disso é quando a Bíblia fala, no livro dos Juízes, que o Espírito Santo tomou Sansão e aí ele conseguiu derrotar um leão com as próprias mãos. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Lembre-se sempre que Deus tem um caráter relacionamental e Ele quer se relacionar com você, então não perca tempo e comece agora uma vida de intimidade com o Senhor. Não esquece de seguir o nosso Instagram, é @viva.corandel. Dá um like aí nesse vídeo e compartilha para que a gente possa estar colaborando e sendo co-participante da propagação da Palavra de Deus. E é isso aí, Deus te abençoe. Abraão, ele era casado com Sara, e Sara era estéril, daí ela não podia ter filhos. E Abraão ficou se perguntando, né, tipo, eu não tô aqui pra falar disso. Graça e paz, povo bonito, meu nome é Ana Elizabeth. Errei mesmo. E é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Lembre-se sempre que Deus é um Deus de relacionamento.